Bianca, com apenas 24 anos, vivia uma vida marcada por conforto e sofisticação. Alta, loira, com cabelos longos e sedosos que balançavam com cada passo, ela era o retrato da elegância e da modernidade. Seu apartamento de luxo na cidade era um oásis de opulência, onde ela desfrutava das mais recentes tendências da moda, frequentava eventos sociais sofisticados e se perdia em um mar de compras e entretenimento. O seu mundo era adornado com o brilho das grandes lojas, festas glamourosas e uma rotina meticulosamente planejada que girava em torno do luxo e do status. Tudo mudou quando seu pai, João, tomou uma decisão drástica que abalaria os alicerces da vida de Bianca. João, um homem de princípios firmes e convicções inabaláveis, havia decidido que Bianca precisava retornar à fazenda da família. Ele acreditava que a vida na cidade havia tornado sua filha distante das responsabilidades reais e das raízes familiares. Assim, ele exigiu que Bianca deixasse para trás a vida de luxo que conhecia e voltasse para a fazenda, uma propriedade rural que representava tudo o que ela havia aprendido a desprezar. O choque foi profundo para Bianca. A ideia de trocar o glamour urbano por uma vida de simplicidade rural era impensável. O que era para ela um castigo parecia uma reviravolta cruel do destino. A fazenda era o antônimo de sua existência sofisticada. Lá, ela teria que lidar com a dureza do trabalho no campo, o cheiro de terra e a rotina sem o brilho das luzes da cidade. Para Bianca, o retorno à fazenda significava um retorno a um mundo que ela havia tentado esquecer, um mundo de esforço físico e responsabilidades que não combinavam com seu estilo de vida atual. O pai de Bianca, João, estava determinado a fazê-la entender o valor das coisas simples e a importância de suas responsabilidades familiares. Ele não apenas a forçou a se mudar, mas também cortou todos os seus luxos e conveniências urbanas. O elegante apartamento foi trocado por um quarto modesto na casa da fazenda, e a vida de festas e compras foi substituída por uma rotina de trabalho duro e tarefas diárias na propriedade rural. Para Bianca, a transição foi dolorosa e desgastante. Cada dia na fazenda era um lembrete constante da vida que ela havia perdido e da luta que agora enfrentava. A resistência de Bianca à nova realidade era palpável. O choque cultural e a frustração com a mudança repentina a deixaram desorientada e infeliz. O trabalho na fazenda era fisicamente exigente e emocionalmente desgastante, e a adaptação à vida rural foi muito mais difícil do que ela havia imaginado. A vida de luxo que havia sido sua norma agora parecia um sonho distante, e Bianca se viu lutando para se ajustar a um estilo de vida que não havia escolhido. A ideia de ter que se envolver em tarefas simples e rotineiras, que antes pareciam insignificantes para ela, tornou-se uma fonte constante de descontentamento. Enquanto Bianca lutava para se ajustar à nova vida na fazenda, seu pai continuava a insistir em sua decisão. Ele acreditava firmemente que essa experiência ajudaria a crescer e a compreender a verdadeira essência da vida. Com o tempo, o desdém de Bianca pela vida rural começou a encontrar espaço para novas perspectivas, embora o processo fosse lento e repleto de desafios. A resistência inicial deu lugar a momentos de introspecção, eventualmente, a uma nova compreensão do que significava realmente viver e trabalhar na fazenda. João não facilitou a adaptação de Bianca à nova vida na fazenda. Determinado a garantir que sua filha se integrasse ao ambiente rural, ele a forçou a se envolver em todas as atividades da fazenda. Para essa tarefa, João contou com a ajuda de Pedro, o administrador da propriedade, um jovem robusto e dedicado que há anos era um pilar da fazenda. Pedro não era apenas um empregado, ele era a personificação da vida simples e trabalhadora que João queria que Bianca conhecesse e apreciasse. Pedro, com seus 26 anos, era a imagem da robustez e da integridade. Ele era um homem alto e imponente, com um corpo musculoso que evidenciava anos de trabalho físico árduo. Sua pele, de tonalidade parda, refletia o sol e o vento constantes a que estava exposto, criando um contraste marcante com seus cabelos curtos e escuros, sempre bem aparados, e sua barba escura e ligeiramente desgrenhada. Pedro possuía um olhar intenso, com olhos profundos que transmitiam uma sabedoria adquirida através de anos de experiência e dedicação. Seu jeito de ser era igualmente impressionante. Pedro era conhecido por sua honestidade e pela força de caráter. Ele se destacava pela sua integridade, sempre cumprindo suas promessas e mantendo um padrão de trabalho que inspirava confiança. Sua postura firme e confiante não se limitava ao seu corpo. Suas ações e decisões demonstravam um compromisso inabalável com a fazenda e com as pessoas ao seu redor.
Pedro não se envolvia em distrações ou conflitos desnecessários. Ele preferia concentrar-se nas tarefas diárias e em seu papel essencial na administração da propriedade. A presença de Pedro era um contraste nítido com a vida de Bianca. Enquanto ela vinha de um mundo de sofisticação e superficialidade, Pedro representava o espírito resistente e a dedicação genuína que caracterizavam a vida na fazenda. Sua natureza prática e direta, juntamente com sua capacidade de lidar com qualquer desafio que surgisse, tornava um modelo de eficiência e responsabilidade. Pedro e Bianca tinham uma história complicada. Desde a infância, havia uma tensão entre eles. Pedro via Bianca como alguém que desprezava o trabalho duro e as responsabilidades da vida rural, enquanto Bianca o via como um lembrete constante da vida que ela preferia evitar. Essa dinâmica criou um antagonismo entre os dois, tornando a convivência ainda mais difícil. No entanto, apesar do antagonismo inicial, Pedro era uma pessoa que, ao ser conhecido além das primeiras impressões, revelava uma profundidade e um caráter admirável. Sua dedicação ao trabalho na fazenda era evidente em cada aspecto de sua vida, e ele era amplamente respeitado por aqueles que trabalhavam com ele. Essa presença firme e honesta, embora desafiadora para Bianca, começava a impactá-la de maneiras que ela não esperava. No início, a relação entre Bianca e Pedro era marcada por um desentendimento constante. Bianca, habituada ao luxo e ao conforto da cidade, não conseguia se adaptar à vida simples da fazenda. Ela tratava Pedro com desdém, frequentemente fazendo comentários ácidos sobre o trabalho que ele fazia. Pedro, por sua vez, mantinha a calma e a dignidade, focado em suas tarefas e evitando conflitos desnecessários. A diferença de mundos entre eles era evidente, e a frustração de Bianca se manifestava em constantes reclamações. Um dia, a tensão entre eles atingiu um ponto crítico. Era uma manhã quente e abafada, e o trabalho na fazenda se tornava ainda mais difícil sob o calor intenso. Pedro e Bianca estavam consertando uma cerca de madeira que havia sido danificada por uma tempestade recente. A cerca, agora desmontada e em pedaços, precisava ser remontada para proteger o gado e manter a propriedade segura. Enquanto Pedro trabalhava, ajustando e fixando as tábuas de madeira, Bianca ajudava, mas com visível descontentamento. Ela estava visivelmente desconfortável e cansada, sua paciência se esgotando rapidamente. A cada movimento que Pedro fazia, Bianca soltava murmúrios de insatisfação, que se tornavam cada vez mais altos e irritantes. Ela se queixava do calor, do trabalho pesado e da falta de conforto, achando tudo muito abaixo do que estava acostumada na cidade. A frustração de Pedro crescia. Ele estava cansado e suado, mas se esforçava para fazer o trabalho da melhor maneira possível, tentando ignorar as críticas de Bianca. Com as mãos cobertas de sujeira e o rosto expressando uma mistura de cansaço e concentração, ele continuava a trabalhar. A cada prego que fixava, a cada tábua que ajustava, sua determinação em concluir o trabalho era evidente. A situação atingiu um ponto de ruptura quando Bianca, em um momento de descontrole, jogou uma ferramenta de jardinagem no chão. A ferramenta bateu com força contra uma das partes da cerca que Pedro estava consertando, fazendo a madeira se desalinhasse e uma rachadura se formar. O som do impacto foi forte e cortante, e o estrondo ecoou pelo campo, chamando a atenção de todos ao redor. Bianca, irritada e frustrada, soltou um grito, expressando toda sua raiva acumulada. Pedro, em vez de reagir com raiva ou palavras duras, se aproximou com uma calma impressionante. Ele se abaixou e começou a corrigir o estrago, movendo-se com uma precisão e força que refletiam sua dedicação ao trabalho. O calor do dia parecia intensificar a tensão no ar, e o som constante do martelo e das ferramentas tornava o ambiente ainda mais carregado de emoção. Enquanto Pedro trabalhava para corrigir o erro, Bianca se afastou, seu rosto vermelho de vergonha e raiva. Ela observava de longe, lutando para lidar com a própria frustração e a realidade dura da vida na fazenda. O silêncio entre eles era pesado e carregado de tensão. A cena ao redor, o campo, a cerca danificada e o calor, parecia refletir o conflito interior que Bianca estava enfrentando. A briga silenciosa entre Bianca e Pedro foi um momento crucial na evolução de sua relação. A tensão e o trabalho duro mostraram as diferenças entre suas vidas e personalidades, mas também começaram a revelar a complexidade e a humanidade de Pedro. Bianca, confrontada com a realidade e a dignidade de Pedro, começava a questionar suas próprias atitudes e a forma como via a vida na fazenda.
Esse momento marcou o início de uma lenta, mas inevitável mudança em sua perspectiva, trazendo à tona uma nova compreensão entre os dois. Um dia, João pediu para que Bianca e Pedro fossem a uma cidade vizinha para resolver alguns assuntos da fazenda. Para Bianca, essa viagem parecia uma chance de escapar um pouco da dura rotina na fazenda. Ela estava ansiosa para um pouco de mudança, mesmo que fosse apenas uma saída rápida. Pedro, por sua vez, via a viagem como uma oportunidade para cuidar dos negócios da fazenda e tratar de alguns detalhes importantes. No entanto, o dia não saiu como esperado. Durante a viagem, uma tempestade inesperada começou a se formar. Nuvens escuras apareceram no céu e logo a chuva começou a cair forte. A água despencava do céu com tanta força que tornava difícil ver a estrada. O carro, que era um modelo antigo e já não estava em boas condições, começou a apresentar problemas. De repente, o motor começou a falhar e, sem aviso, o carro parou no meio de uma estrada deserta. O som do motor morrendo foi abafado pelos trovões e pelo barulho constante da chuva batendo no teto do carro. Pedro tentava consertar o carro, mas a situação estava difícil. Bianca, que estava estressada e nervosa, olhava ao redor, frustrada com a situação. A chuva continuava a cair sem parar, e o vento fazia a água bater com força no carro, criando um barulho ensurdecedor. A estrada estava coberta de água e parecia completamente deserta. O céu estava cheio de nuvens escuras, e relâmpagos ocasionalmente iluminavam o cenário, mostrando a força da tempestade. O carro, parado e sozinho no meio da estrada, estava à mercê da chuva e do vento. Com a tempestade furiosa e sem alternativas, Bianca e Pedro não tinham escolha senão procurar um lugar para se abrigar. Eles avistaram uma cabana antiga, escondida entre as árvores e protegida do vento forte. A cabana parecia ser uma relíquia do passado, quase como um oásis no meio da tempestade. A aproximação foi difícil devido à chuva pesada e ao vento, mas finalmente chegaram à cabana. A primeira impressão era de que o lugar havia sido esquecido pelo tempo. As paredes eram feitas de madeira envelhecida, com a pintura descascando em vários lugares. O telhado de telhas batia suavemente com o som da chuva, criando um som calmante que contrastava com a violência da tempestade lá fora. Dentro da cabana, o ambiente era rústico e simples, mas oferecia algum conforto em meio ao caos. O espaço era pequeno, mas acolhedor. Uma grande lareira ocupava o centro da sala, com uma pilha de lenha ao lado, esperando para ser acesa. O calor da lareira prometia um alívio bem-vindo do frio e da umidade que penetravam seus corpos. Os móveis eram antigos e pareciam ter sido usados por muitas gerações. Cadeiras de madeira com almofadas gastas estavam espalhadas pelo chão de madeira escura. Uma mesa de jantar, com algumas cadeiras ao redor, estava coberta com uma toalha de linho desbotada, que parecia ter visto melhores dias. Em um canto, uma cama de madeira com um colchão pequeno e uma colcha de retalhos estava coberta com um cobertor que parecia ser de lã grossa, proporcionando um toque de conforto. As janelas da cabana estavam embaçadas devido ao calor da lareira e ao frio externo. A luz fraca que entrava pelas janelas mostrava as paredes interiores decoradas com objetos simples e utensílios antigos, como panelas de ferro e ferramentas de agricultura que pendiam das paredes. O ambiente era simples, mas oferecia um abrigo essencial contra a tempestade. Bianca e Pedro, apesar do desconforto da situação inesperada, sentiram um alívio ao finalmente estarem em um lugar seco e protegido. O calor da lareira começava a aquecer o ambiente, e o som da chuva no telhado se tornava uma melodia tranquila em comparação com a tempestade furiosa lá fora. Enquanto a noite avançava, o espaço da cabana se tornava um refúgio inesperado, proporcionando um breve momento de calma no meio do caos. À medida que Bianca e Pedro entraram na cabana, foram imediatamente recebidos pelo calor reconfortante da lareira. O calor era um alívio bem-vindo após a tempestade fria e úmida que haviam enfrentado. Bianca, ainda um pouco molhada e desconfortável pela chuva que tinha caído sobre ela durante a caminhada, olhava ao redor com um misto de surpresa e desdém. Ela não estava acostumada com ambientes tão rústicos e simples, e a aparência desgastada da cabana não ajudava a melhorar seu humor. As paredes de madeira envelhecida e os móveis antigos davam à cabana um aspecto de antiquário. Bianca observava os móveis com um olhar crítico, notando a aparência gasta das cadeiras e da mesa, e a colcha de retalhos na cama parecia um pouco desleixada para seus padrões. Ela se sentia deslocada,
como se aquele lugar fosse um mundo à parte do seu habitual ambiente urbano e sofisticado. Pedro, por outro lado, parecia completamente à vontade. Para ele, a cabana era uma extensão natural de sua vida na fazenda. Ele se movia com confiança e familiaridade, sabendo exatamente o que fazer para tornar o lugar mais confortável. Sem hesitar, Pedro começou a organizar o espaço. Ele foi até a pilha de lenha ao lado da lareira e começou a preparar o fogo, escolhendo os pedaços de madeira com cuidado e arrumando-os com precisão. Enquanto o fogo começava a crepitar e a lançar uma luz acolhedora pela sala, Pedro foi até a cama e verificou o cobertor, ajustando para garantir que estivesse em condições boas para usarem. Ele também encontrou uma pequena caixa com utensílios de cozinha e preparou alguns alimentos básicos que estavam disponíveis, como pão e queijo, para uma refeição simples, mas satisfatória. O ambiente estava mudando rapidamente. O calor da lareira começava a secar a umidade dos corpos de Bianca e Pedro, e a atmosfera na cabana se tornava cada vez mais agradável. Apesar de suas diferenças, ambos encontraram um momento de tranquilidade. Bianca, embora ainda um pouco desconfortável com a situação, começou a relaxar gradualmente, enquanto Pedro se ocupava em tornar a noite mais suportável. A cabana, que inicialmente parecia um lugar inóspito e rudimentar, estava começando a se transformar em um abrigo acolhedor, mesmo que temporário, no meio da tempestade. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, a cabana oferecia um refúgio que, apesar de simples, estava se tornando um espaço íntimo e inesperado para Bianca e Pedro. O som contínuo da chuva e o estrondo ocasional dos trovões criavam uma trilha sonora que destacava a tranquilidade crescente dentro da cabana. O calor da lareira, que agora estava bem aceso, começava a aquecer o ambiente e a secar a umidade das roupas de ambos, trazendo uma sensação de conforto inesperada. Bianca, inicialmente relutante e desconfortável com a simplicidade do lugar, começou a observar Pedro com uma nova perspectiva. Ela percebeu a forma como ele se movia com uma confiança tranquila, aparentemente à vontade em meio a toda aquela rusticidade. Pedro, com sua atitude prática e serena, estava cuidando de cada detalhe para garantir que a noite fosse o mais confortável possível. Seus movimentos eram precisos e naturais, como se ele estivesse em casa, mesmo naquela cabana esquecida. Enquanto Pedro organizava a área, Bianca observava seu empenho e dedicação. Ele foi até a lareira, ajustando os pedaços de lenha para criar um fogo mais forte e duradouro. Com um gesto eficiente, ele arrumou o espaço ao redor da cama e preparou uma pequena mesa com pouco que tinham disponível para comer. A maneira como ele lidava com as tarefas diárias, com uma habilidade e calma naturais, era algo que ela nunca tinha visto antes. A proximidade forçada pela situação criou um ambiente propício para conversas inesperadas. Sentados próximos à lareira, com o calor do fogo aquecendo suas peles e o som da tempestade do lado de fora, Bianca e Pedro começaram a compartilhar mais sobre si mesmos. A conversa fluiu naturalmente, abordando desde memórias da infância até sonhos e aspirações. A tensão inicial foi suavizada pelo ambiente acolhedor e pela necessidade mútua de encontrar um refúgio em meio ao caos externo. Momentos de vulnerabilidade começaram a surgir. Bianca, geralmente reservada e distante, se viu falando mais sobre seus sentimentos e preocupações, algo que raramente fazia em sua vida habitual. Pedro, por sua vez, se mostrou mais aberto e sincero sobre seus próprios desafios e esperanças para o futuro. A tempestade, que inicialmente parecia um obstáculo, havia se transformado em um cenário que permitiu uma conexão mais profunda entre os dois. O calor da lareira e a companhia inesperada estavam criando um espaço onde, apesar das diferenças, uma nova compreensão e respeito estavam se formando. A cabana, com sua simplicidade, estava revelando camadas de suas personalidades que, de outra forma, poderiam ter permanecido ocultas. A situação, que antes parecia uma inconveniência, estava se transformando em uma oportunidade para explorar uma conexão genuína, revelando a Bianca um lado de Pedro que ela nunca tinha percebido antes. Durante a noite, a chuva continuava a bater contra as janelas com um som constante e reconfortante, criando um ambiente íntimo e acolhedor. O céu carregado e as gotas de água que deslizavam lentamente pelas janelas adicionavam um toque de melancolia ao ambiente. Sentados juntos no sofá, cobertos por mantas quentes, Pedro e Bianca conversavam com uma naturalidade crescente. Pedro, com um brilho intenso nos olhos e uma voz carregada de sinceridade, começou a compartilhar seus sonhos e planos para o futuro.
Ele falava com paixão sobre a ideia de adquirir uma propriedade na fazenda, cultivando a terra e criando um lar simples e significativo. Suas palavras eram repletas de uma visão profunda e verdadeira. Sonho em ter uma fazenda, onde eu possa trabalhar a terra, plantar, colher, e ter um espaço onde eu e minha futura família possamos nos sentir verdadeiramente em casa. Ele continuou, detalhando seu desejo de casar e construir uma família, de encontrar uma companheira com quem pudesse compartilhar os altos e baixos da vida, construir algo duradouro e encontrar satisfação nas pequenas coisas. Para mim, o casamento é mais do que um compromisso. É uma parceria, um projeto de vida compartilhado, disse ele com convicção. Enquanto ouvia, Bianca sentia um turbilhão de emoções dentro de si. Pedro, com sua sinceridade e simplicidade, estava tocando algo profundo em seu coração. Seus próprios sonhos, sempre voltados para o sucesso material e a conquista de status, começaram a parecer menos substanciais em comparação com a visão genuína e pura de Pedro. A ideia de uma vida simples e significativa, cheia de propósito e conexão verdadeira, começou a ressoar com ela de uma forma inesperada. No entanto, esse sentimento crescente era acompanhado por uma batalha interna. Bianca lutava para reconciliar essa nova percepção com suas próprias aspirações. Ela havia sempre valorizado o reconhecimento social e o sucesso material, e a visão de Pedro parecia, a princípio, distante de seus próprios valores e objetivos. A tensão entre o desejo crescente de se aproximar dele e a dúvida sobre como isso se encaixava em sua vida fazia com que ela se sentisse dividida. A atração que sentia por Pedro a forçava a confrontar questões que ela preferia manter em segundo plano. A ideia de uma vida simples e de um compromisso verdadeiro com alguém estava em choque com a imagem que ela havia cultivado de sucesso e realização pessoal. Ela temia que se entregar a esses novos sentimentos significasse abrir mão das metas e do estilo de vida que sempre considerou essenciais para sua identidade e felicidade. Enquanto a conversa de Pedro continuava, Bianca lutava para manter a compostura, tentando não deixar transparecer o conflito interno que a consumia. Ela queria ser honesta com seus sentimentos, mas também precisava lidar com a sensação de que estava colocando em risco tudo o que havia trabalhado para conquistar. O desejo de seguir o coração e explorar o que Pedro oferecia estava se chocando com a pressão de manter a imagem e os objetivos que ela havia construído ao longo dos anos. O dilema interior de Bianca era palpável. Cada palavra de Pedro parecia amplificar a luta entre o desejo de seguir um caminho mais autêntico e a necessidade de manter o controle sobre sua vida planejada. O ambiente ao redor, apesar de acolhedor, parecia carregado de uma tensão silenciosa, refletindo o turbilhão emocional que Bianca estava enfrentando. A noite continuava a avançar, e a chuva, que antes parecia reconfortante, agora parecia ser um som que acentuava sua luta interna, uma sinfonia de dúvidas e desejos conflitantes. Enquanto Pedro compartilhava seus sonhos e visões de futuro, Bianca se via envolvida em uma onda de emoções contraditórias, inquieta e curiosa. Embora ele falasse com uma sinceridade tocante sobre seu desejo de adquirir uma propriedade na fazenda, de construir um lar simples e significativo, e de encontrar uma companheira para compartilhar sua vida, Bianca não conseguia discernir se ele estava sentindo algo mais por ela. Seu rosto, embora refletisse uma profundidade emocional ao descrever seus sonhos, permanecia impenetrável e sério, uma expressão de determinação que não oferecia pistas claras sobre seus sentimentos reais. A dureza em seu semblante parecia contrastar com a paixão de suas palavras, tornando difícil para Bianca interpretar se a conexão que ela começava a sentir era recíproca. Cada palavra de Pedro carregava um peso de autenticidade, mas a falta de uma expressão mais suave ou de um olhar que pudesse sugerir um afeto mais pessoal deixava Bianca em um estado de incerteza. Ela se perguntava se ele realmente a via de uma maneira especial ou se suas palavras estavam destinadas apenas a expressar seus próprios sonhos e aspirações, sem qualquer implicação adicional. Esse mistério emocional fazia com que Bianca se sentisse ainda mais dividida. A sinceridade e a profundidade de Pedro a atraíam, mas a falta de clareza sobre seus sentimentos a deixava insegura. Ela queria acreditar que havia algo mais entre eles, uma conexão que poderia evoluir para algo mais profundo e significativo, mas a seriedade e a dureza no rosto de Pedro a mantinham na dúvida. A sensação de estar à margem de um potencial sentimento mútuo, sem uma confirmação clara, só intensificava seu conflito interno, criando uma tensão palpável entre o desejo de explorar o que poderia ser e a necessidade de proteger seus próprios sentimentos e expectativas. Enquanto a conversa avançava e a chuva continuava a bater contra as janelas, o ambiente ao redor parecia refletir o estado emocional tumultuado de Bianca.
A penumbra suave das lamparinas e o som constante da chuva criavam uma atmosfera que acentuava sua luta interna, uma batalha entre o desejo de se aproximar mais de Pedro e a insegurança gerada pela falta de clareza sobre seus verdadeiros sentimentos. Ela se viu envolta em uma teia de dúvidas, onde o mistério sobre o que Pedro realmente sentia apenas aumentava a complexidade de suas próprias emoções e pensamentos. Bianca, sempre envolvida em uma vida de festas extravagantes e compras desenfreadas, começou a sentir um descompasso inquietante em seus próprios desejos após ouvir Pedro. Ela estava acostumada a uma rotina repleta de eventos glamourosos e uma rotina de consumo incessante, mas as palavras sinceras e a paixão de Pedro a tocaram de maneiras inesperadas. Pedro, com sua visão de um futuro simples e repleto de propósito, descrevia seu sonho de adquirir uma propriedade na fazenda e construir uma vida significativa. Seus relatos contrastavam fortemente com a superficialidade da vida luxuosa que Bianca conhecia, onde as festas intermináveis e as compras exuberantes não preenchiam o vazio que ela começava a perceber. Mesmo sem que Pedro revelasse explicitamente qualquer sentimento por ela, a intensidade com que ele falava sobre seus planos estava fazendo com que Bianca reconsiderasse o valor de sua própria vida. A rotina de festas e eventos deslumbrantes, que outrora era o centro de seu mundo, parecia agora desprovida do propósito verdadeiro que Pedro demonstrava. A vida na cidade, com sua superficialidade glamourosa, começava a se desvanecer diante da ideia de um futuro baseado em valores mais profundos e genuínos. Bianca começou a refletir sobre como o luxo e a ostentação, que antes eram os pilares de sua felicidade, estavam agora ofuscados pela ideia de uma vida com significado verdadeiro. A visão de Pedro sobre um futuro simples, centrado no trabalho duro e na construção de um lar, estava abrindo os olhos dela para uma nova perspectiva. Ela se viu questionando se a diversão e o status social que antes buscava eram realmente o que ela desejava para sua vida, ou se havia algo mais significativo que poderia preencher seu coração e sua alma. No entanto, o mistério em torno dos sentimentos de Pedro apenas intensificava sua insegurança. A falta de clareza sobre se ele compartilhava ou não os mesmos sentimentos por ela mantinha Bianca em um estado de dúvida. Ela queria acreditar que havia uma conexão especial, uma possibilidade de um futuro compartilhado, mas a seriedade e a reserva de Pedro dificultavam essa certeza. Assim, enquanto a transformação interna começava a moldar sua visão sobre a vida e o futuro, Bianca se via em um turbilhão de emoções. A atração que sentia por Pedro e a mudança na sua perspectiva sobre o que realmente importava contrastavam com a insegurança e a ambiguidade sobre o que ele realmente sentia. Essa batalha entre os valores superficiais da sua vida passada e a busca por um propósito mais profundo, misturada com a incerteza sobre o futuro, criava um cenário de complexidade emocional que ela lutava para compreender. A tempestade continuou a rugir durante a noite, com trovões ressoando e relâmpagos iluminando brevemente o céu escuro. Dentro da cabana, o calor do fogo e o som constante da chuva criavam um refúgio acolhedor, e algo notável estava se desenrolando entre Bianca e Pedro. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, Bianca e Pedro começaram a encontrar um terreno comum, compartilhando histórias e sonhos que revelavam facetas mais profundas de suas personalidades. Pedro, com sua visão sincera e apaixonada sobre a vida, estava começando a se abrir de maneiras inesperadas. Ele falava com um brilho nos olhos sobre seus planos para a fazenda, sua visão de um futuro simples, mas repleto de significado e propósito. Para ele, cada detalhe da vida na fazenda não era apenas um sonho, mas uma expressão de seus valores e de uma conexão genuína com a terra e com aqueles que amava. À medida que a noite avançava, Pedro começou a perceber uma mudança sutil em Bianca. A mulher que inicialmente parecia distante e centrada em uma vida de luxo estava, agora, mostrando sinais de interesse genuíno e empatia. Pedro notou como Bianca começou a olhar para ele com uma nova consideração, como se estivesse descobrindo aspectos dele que não havia considerado antes. Sua disposição para ouvir e o interesse crescente nas histórias que ele contava começaram a revelar uma camada mais profunda em Bianca, algo que ele não esperava encontrar. Para Pedro, a transformação em Bianca era uma revelação. Ele via a forma como ela se envolvia nas conversas e se permitia refletir sobre o propósito e a simplicidade que ele valorizava. A princípio, ele havia visto Bianca como alguém imersa em um mundo distante e superficial, mas agora, ao compartilhar suas próprias visões e sonhos, ele via um vislumbre de alguém que estava começando a questionar e explorar novos valores. A conexão entre eles estava começando a se formar, não apenas através das palavras, mas também no modo como Bianca começava a ver Pedro não apenas como um agregado da fazenda, mas como alguém com um coração generoso e um espírito digno.
Essa noite na cabana marcou o início de uma transformação significativa na maneira como Bianca via a vida e Pedro. A tempestade, que parecia inicialmente uma força desestabilizadora, acabou criando um ambiente propício para uma nova e inesperada conexão entre eles. Pedro sentia um misto de esperança e apreensão, sabendo que estava testemunhando uma mudança que poderia levar a algo profundo e duradouro. Ele percebia que, apesar das diferenças entre suas vidas, havia uma possibilidade crescente de encontrar um terreno comum que pudesse unir suas visões e sonhos de formas que ele nunca havia imaginado antes. Quando a chuva finalmente cessou, a tempestade deu lugar a um céu claro e fresco. A manhã seguinte revelou um cenário transformado, com a natureza ainda úmida e reluzente sob a luz do sol. Pedro e Bianca, agora com uma nova perspectiva um sobre o outro e sobre a vida, saíram da cabana para resolver os negócios da fazenda. Pedro, sempre meticuloso e dedicado, conduziu Bianca através das tarefas do dia a dia na fazenda. Juntos, eles inspecionaram os campos, verificaram o estado dos animais e discutiram planos para melhorar a propriedade. A parceria que antes parecia improvável estava agora funcionando de maneira harmoniosa. Bianca, com seu novo entendimento e apreciação pelo trabalho de Pedro, se envolveu nas atividades com um interesse genuíno, participando ativamente das decisões e oferecendo suas próprias ideias para melhorar a fazenda. Durante o processo, Pedro notou como Bianca estava começando a se adaptar e se integrar com a realidade do trabalho na fazenda. A forma como ela se dedicava às tarefas, fazendo perguntas e mostrando um entusiasmo inesperado, indicava uma transformação em sua perspectiva. Pedro estava começando a ver uma Bianca mais conectada e comprometida, algo que nunca havia imaginado antes, especialmente dado o contraste com sua vida anterior de luxo e festas. Depois de resolverem os assuntos da fazenda, Pedro e Bianca retornaram à cabana para um breve momento de descanso. O retorno foi marcado por um sentimento de realização compartilhada, com ambos reconhecendo que a experiência havia mudado algo fundamental entre eles. A nova conexão que emergiu durante a tempestade agora parecia mais sólida e promissora, com ambos começando a ver o outro sob uma luz mais verdadeira e profunda. Enquanto se acomodavam de volta à cabana, o ambiente parecia refletir o novo equilíbrio entre eles. A paz do pós-tempestade trouxe um senso de clareza e esperança para o futuro. Pedro e Bianca estavam começando a se enxergar não apenas como duas pessoas de mundos diferentes, mas como parceiros em uma jornada comum que prometia levar a algo significativo. A tempestade, que havia sido um catalisador inesperado, agora parecia ter aberto portas para uma nova fase em suas vidas, uma fase que ambos estavam ansiosos para explorar juntos. Após um dia produtivo resolvendo os assuntos da fazenda, Pedro e Bianca retornaram à cabana, onde o ambiente era agora marcado por uma tranquilidade renovada. A luz do final da tarde lançava um brilho suave sobre o interior da cabana, criando uma atmosfera de calma e introspecção. Eles se sentaram juntos perto da lareira, o calor do fogo aquecendo o ambiente e refletindo um novo tipo de calor entre eles. Enquanto conversavam sobre o que haviam realizado durante o dia, Pedro começou a perceber a diferença no olhar de Bianca, que agora revelava uma profundidade de sentimentos que ele não havia notado antes. Bianca, por sua vez, sentia uma força crescente dentro de si, um desejo de compartilhar o que estava passando por sua mente e coração. Com um suspiro profundo, Bianca tomou coragem e olhou diretamente nos olhos de Pedro. Pedro. Começou ela, sua voz tremendo levemente. Eu preciso te dizer algo. Durante essa noite na cabana e o tempo que passamos juntos, comecei a perceber algo que nunca tinha sentido antes. A forma como você fala sobre seus sonhos, o modo como você vive com tanta verdade e propósito. Isso me fez questionar tudo o que eu pensava sobre a vida. Pedro, tocado pelas palavras de Bianca, respondeu com sinceridade. Eu também preciso te contar algo. Desde que começamos a conversar, algo mudou em mim. Eu te vejo agora de uma maneira que nunca imaginei antes. A sua presença e o seu jeito de se envolver me mostraram uma nova perspectiva. Eu sinto que há algo muito real entre nós, algo que vai além do que eu havia planejado para minha vida. A tensão que havia se acumulado entre eles, uma mistura de expectativa e desejo intenso, parecia prestes a explodir em um momento de conexão verdadeira e inevitável. Pedro, movido por uma força quase incontrolável, inclinou-se lentamente em direção a Bianca. Ela, com o coração acelerado e os sentidos aguçados, não recuou, mas se aproximou com uma intensidade igualmente ardente.
Seus olhos se encontraram, e a distância entre eles diminuiu até que seus lábios se encontraram em um beijo que era muito mais do que uma simples troca de carícias. O beijo foi profundamente apaixonado, carregado de um fervor que os consumiu completamente. Era um beijo que falava de uma descoberta mútua e de um desejo que havia fervido sob a superfície, agora finalmente liberado. As mãos de Pedro encontraram o rosto de Bianca, segurando-a com um toque possessivo, enquanto ela se entregava completamente, seus braços envolvendo o pescoço dele. O calor entre eles parecia se intensificar a cada segundo, e o beijo, ao mesmo tempo urgente e delicado, era uma explosão de emoções contidas. Por um instante, o mundo ao redor deles desapareceu. O som da tempestade lá fora e o caos que havia marcado seus dias se tornaram distantes. A conexão que havia começado na cabana e se fortalecido ao longo do dia na fazenda agora se manifestava de maneira tangível e avassaladora. O beijo selou a revelação que ambos haviam feito um ao outro, uma compreensão silenciosa de que haviam encontrado algo profundamente especial em meio à turbulência de suas vidas. Quando finalmente se separaram, ofegantes e com os corações ainda batendo acelerados, Pedro e Bianca trocaram um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Eles estavam prontos para explorar juntos o novo caminho que se abria diante deles, um caminho que prometia transformar suas vidas de maneiras que nem eles mesmos poderiam prever. O beijo havia marcado o início de uma nova jornada, uma jornada repleta de possibilidades e promessas que agora, mais do que nunca, estavam prontas para serem vividas. Após o beijo ardente, Pedro olhou para Bianca com uma intensidade que misturava alívio e determinação. Ele, com a voz rouca e cheia de emoção, disse: "Bianca, desde que você entrou na minha vida, algo mudou. As dificuldades da fazenda e a tempestade não são apenas desafios que enfrentamos, mas também oportunidades para construir algo verdadeiro e duradouro. Quero que você esteja ao meu lado, enfrentando tudo isso comigo. Juntos, podemos superar qualquer obstáculo e transformar nossa vida em algo extraordinário." Bianca, tocada pelas palavras e pela sinceridade nos olhos de Pedro, sentiu uma onda de compreensão e compromisso. Com um sorriso suave e decidido, ela respondeu: "Pedro, eu também sinto que encontramos algo especial. Estar ao seu lado e enfrentar essas dificuldades juntos é o que eu quero. Não há nada que eu deseje mais do que construir um futuro com você, superar os desafios e criar algo verdadeiro e significativo." Com esse entendimento profundo e o desejo compartilhado de enfrentar o futuro juntos, Pedro e Bianca sentiram que, finalmente, estavam prontos para enfrentar qualquer adversidade. A tempestade que uma vez parecia tão implacável agora parecia um mero prelúdio para a nova jornada que estavam prestes a embarcar. Juntos, eles estavam prontos para transformar suas vidas, unindo-se não apenas como parceiros, mas como almas destinadas a enfrentar e superar as dificuldades que surgiriam em seu caminho. O caminho à frente, embora incerto, estava agora iluminado pela certeza de que o amor e a união poderiam transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento e realização.